E pessoal, antes de iniciar esse vídeo de hoje, eu quero apresentar pra vocês uma oportunidade incrível. Você já pensou em aprender a falar japonês, entender japonês, conseguir ler os seus mangás sem tradução e assistir os seus animes preferidos sem precisar de legenda? Galera, isso já é possível, já é mais do que possível com o curso Kenji Sensei Academy. Um método pra aprender japonês com tudo que você gosta, aprender japonês utilizando os seus animes e os seus mangás preferidos. Sim, além de aprender o método, você vai aprender como utilizar os animes que você gosta e também os mangás que você curte ler pra conseguir aprender japonês, pra aprender a falar japonês e conseguir ler os seus mangás e assistir os seus animes sem precisar de legenda, sem precisar de uma tradução. Dá uma conferida no primeiro link que tá aí embaixo na descrição, você não pode perder essa oportunidade, fechou? Então eu espero todo mundo lá. Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir falando sobre Black Clover aqui no canal e dessa vez, a gente vai falar sobre um dos maiores mistérios de todos os tempos, um dos maiores mistérios da obra Black Clover que acabou de ser revelado pra gente. Quem e por que o Asta foi deixado na igreja de Ag, no vilarejo de Ag. E a gente vai falar sobre isso, sobre essa história aqui no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero que você possa se inscrever no canal se ainda for novo por aqui e dar uma conferida super rapidinho aí embaixo se você ainda tá inscrito, porque o YouTube desinscreve um monte de gente. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, desde o início de Black Clover, logo no primeiro momento, a gente já foi apresentado pra um grande mistério. Quem deixou Asta e Yuno na igreja de Ag, no vilarejo de Ag? O que havia acontecido com aqueles dois garotos em seu passado? Quem deixou eles ali e qual o motivo pra isso? Como a gente sabe, o do Yuno havia sido revelado já há um certo tempo no mangá e ele foi deixado ali durante a grande batalha que envolvia o reino de Spades. Aquele reino havia sido invadido pela Tríade e isso está completamente ligado com o fato do Asta ter sido deixado ali também. Vamos lá, o Yuno, ele na verdade é o príncipe do reino de Spades e ele foi deixado naquele vilarejo quando era bem pequeno pelo líder dos cavaleiros mágicos que protegiam a família real. Toda a família do Yuno havia sido atacada e então seus pais pediram para que ele fosse salvo. E sim, todos protegeram o Yuno com suas próprias vidas e ele sim conseguiu escapar. Em um grande sacrifício, aquele garoto conseguiu permanecer vivo e ele então foi deixado no vilarejo de Ag. Acontece que aparentemente já havia um outro futuro grande mago ali também, o Asta. Mas por que o garoto da antimagia foi deixado ali? E por que o destino dele estava ligado ao do Yuno desde o início, inclusive ao ataque da Tríade em Spades? Vamos lá. Como a gente sabe, recentemente no mangá de Black Clover a aparente mãe do Asta apareceu e então logo em seguida já nos foi contado um pouco da sua história, pelo menos a história da sua relação com o demônio de antimagia. A mãe do Asta foi apresentada com a sua magia, que era capaz de armazenar qualquer coisa que não tivesse mana, além de também a sua capacidade de absorver mana e vitalidade. Sim, quando a gente a conheceu na Hall, não fomos capazes de perceber que ela absorvia vitalidade também e não apenas mana. Então pra gente não parecia ter muito sentido ela ter deixado Asta no vilarejo de Ag, mas sim, faz muito sentido, afinal ela não estava com medo de absorver mana do seu filho. Como a gente viu, ela tinha uma condição muito parecida com a condição do Henry, mas a dela parecia ser ainda mais poderosa. A gente viu que uma cobra tentou a atacar, mas logo teve a sua mana e também a sua vitalidade sugada, e então caiu instantaneamente. Ou seja, se fosse sua mana, provavelmente seria como acontecia com o Henry, a pessoa conseguiria ficar em pé ainda, e a mesma coisa aconteceria com aquela cobra. A gente não sabe se os animais em Black Clover possuem uma grande quantidade de mana ou uma relação com a mana, assim como os magos. Os magos, quando perdem toda a sua mana, acabam perdendo sua vida também. Mas a gente não sabe onde se estende a mana natural de Black Clover, mas aquela cobra realmente desmaiou. E talvez isso tenha acontecido não só porque sua mana foi absorvida, mas também, como a mãe de Asta mesmo disse, pelo fato dela absorver vitalidade. E então, como eu disse, ela conheceu um demônio e ficou muito feliz de conhecê-lo, enquanto dizia que ele era alguém que poderia ficar perto dela, porque por ser um demônio ela não conseguia absorver sua vitalidade. E por ele não ter mana, ela não teria o que absorver. Acontece que este demônio também estaria futuramente ligado ao destino do Asta e também está ligado na relação do Asta e do Yuno. Esse demônio era o futuro demônio do poder da antimagia, mas ele não tinha despertado esse poder ainda aparentemente. A questão é que aquela moça misteriosa pediu para que ele fosse seu filho, se tornasse seu filho, do absoluto nada. E então depois disso descobrimos que tudo isso havia acontecido porque ela precisou se separar do seu filho. Ela inclusive em um certo momento acabou protegendo o demônio da antimagia chamado Lib e disse que não perderia outro dos seus filhos. E olha só, neste momento a gente estava vendo ela deixando Asta no vilarejo de Ag. Mas por que ela faria isso? Para não absorver mana do garoto da antimagia? Não. Então, a Lishita, essa maga que tinha essa condição que absorvia mana, ela também absorvia vitalidade.
vitalidade. E por mais que talvez desde o início Asta já não tivesse nenhum poder mágico, já não tivesse nenhuma mana, ela ainda continuaria absorvendo a sua vitalidade. Apenas por ser um demônio, o Lieb foi capaz de permanecer ao lado de Lista, mas o Asta não. Ele teria sua vitalidade absorvida e então em um certo momento poderia correr um grande perigo. Por este motivo, ela decidiu pedir para outra pessoa proteger o seu filho, deixando o Asta ali. Depois disso, então, ela passou a viver sozinha todos os seus dias. Ela vivia isolada, longe de todos os vilarejos, porque temia acabar absorvendo a vitalidade e energia das pessoas. Então, com tudo isso, ela acabava sendo bem solitária, o que mudou completamente com a chegada do demônio da antimagia. Mas como eu disse, ele acabou em um certo momento sendo atacado, e esse ataque aconteceu por Lucifero, o demônio do Dante. Ele acabou cercando o demônio da antimagia ao o encontrar por ali e disse que utilizaria aquele demônio que tinha um corpo físico para se manifestar no mundo dos magos, para se manifestar no mundo humano. Naquele momento, a Lista conseguiu utilizar aquele seu poder, aquele seu mal para o bem, e conseguiu absorver a mana de Lucifero, fazendo com que aquele demônio fugisse. Nesse momento, ela acabou sendo atacada por Lucifero também, e não sabemos se ela realmente sobreviveu. Mas o que sabemos é que tudo isso acabou ligando também o destino de Asta e do Yuno. Afinal, no começo desse vídeo eu citei rapidamente a origem do Yuno, porque ele foi deixado no vilarejo de Ag. E tudo isso aconteceu também pelo mesmo fato de que Asta aparentemente havia perdido sua mãe, assim como Lieb, porque Lucifero decidiu se manifestar no mundo humano. Ele então, como mesmo disse naquele capítulo, buscou por um receptáculo humano, alguém que poderia fazer um contrato com ele. Então acabou encontrando Dante e criando a Tríade. O demônio mais poderoso então trouxe Megícula e um outro demônio também para este mundo, e criou um grupo que planejava libertar todos os demônios. Não só isso também, como eles planejavam fazer isso no reino de Spades, um reino que aparentemente tinha ligação com o mundo demoníaco. Isso me faz acreditar que possivelmente o Asta também, assim como o Yuno, tenha nascido no reino de Spades. Na verdade, o Asta teria nascido na fronteira do reino de Spades com o reino de Clover. Afinal, o demônio Lieb havia escapado do mundo dos demônios, e então ele estava bem perto do portal, e esse portal aparentemente estava em Spades. A gente não fica por aí também porque, como eu disse, o demônio do Dante estava tentando se manifestar e para isso ele precisava abrir o portal. E para abrir o portal, então, ele precisava do reino de Spades, onde tinha essa grande porta. Neste momento, então, ele realizou um grande ataque. Um ataque que foi liderado por Zenon, que era membro da Tríade. E neste ponto a gente viu que foi Zenon que atacou todo o reino de Yuno e atacou a família de Yuno também. Ou seja, naquele ponto, por Lucifero estar tentando se manifestar, ele acabou atacando a família de Yuno e fazendo com que o Yuno seja levado para o vilarejo de Ag. Já sabemos então que a partir daí no futuro o Yuno teria que o enfrentar. E depois disso, possivelmente alguns anos depois, a gente viu que este mesmo demônio estava andando por ali, se manifestando graças ao Dante, e também se encontrando com o demônio da antimagia Lieb, também com Lista, a mãe de Asta, acabando por atacar os dois pelo mesmo motivo, tentar se manifestar e possivelmente tirando a vida da mãe do garoto da antimagia, fazendo com que Lieb acabasse escondido dentro do Grimório do Trevo de 5 folhas, que futuramente seria do Asta. E depois, tanto Asta quanto o demônio teriam seus motivos para enfrentar Lucifero também, para acabar completamente com os planos do demônio que havia tirado a vida da mãe de Asta, Lista, se acaso ela não tenha sobrevivido. Mesmo assim, os dois tinham esse motivo para lutar, um motivo conjunto entre o demônio da antimagia e também o Asta, assim como o Yuno tinha o seu próprio motivo. O destino de Asta e Yuno e o demônio da antimagia estavam ligados desde o início. Mas comenta aí embaixo se vocês tinham ligado todo esse ponto e percebido tudo o que havia acontecido para ligar o destino de Asta, Yuno e também o seu passado. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!